muito alegre e feliz, porque o Senhor tem sido a nossa força. Amém, queridos? Vamos orar, vamos agradecer o Senhor por essa manhã. Você que chegou aqui nessa manhã, certamente Deus te trouxe para cá, porque Ele tem algo muito especial para falar conosco. Então, prepare o seu espírito, fale mesmo com Deus. Meu Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por estar aqui, Senhor. Fala comigo, enche o meu coração de fé, de ânimo novo, porção dobrada do Teu Espírito sobre mim, Senhor. Me dê capacitação, palavra de conhecimento, entendimento, que tudo que nós vamos ouvir hoje, Deus, seja para nossa inspiração, para nos levar a um caminho novo de excelência e realmente estarmos construindo no nosso coração uma vida segundo os Teus propósitos. Essa é a nossa oração, nosso pedido de socorro, em nome de Jesus, amém e amém. Olha para o seu irmão com cara de quem está com muita fé e diga para ele assim, uma fé agressiva. Mas com fé, gente. Como é que é uma fé agressiva? Imagina, é uma fé que você, realmente faz até uma careta assim, uma fé agressiva. Então olha para ele de novo e faz com que ele possa até ter medo de você. Diz assim, eu estou cheio dessa fé. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos em uma série sobre fé. E o que você talvez tenha aprendido esses dias, aqui tem possivelmente gerado isso dentro do seu coração, gerado um entendimento. Eu tenho aprendido esses dias que aquilo que está sendo gerado dentro de mim, dentro de você, sabe, é uma proteção contra as tempestades, contra as dificuldades, os problemas. Nós estamos nessa caminhada dessa série, justamente entendendo essas vertentes que Deus está enviando para nós, para que eu possa ter proteção que vem de Deus, sabe, e eu quero lhe posicionar a ser um gerador de milagre, eu quero lhe dar entendimento para que você possa ter esse espírito dentro de você, aquilo que nós vamos falar hoje. Por isso eu acredito muito, que o Senhor tem me dado esse tema que o Senhor falou comigo, sobre a fé agressiva. Eu quero falar com você sobre isso, uma fé agressiva. Olha só o que Deus deu como texto base para essa palavra. É o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. A Bíblia diz lá assim, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia. Meu Deus, olha para o seu irmão e faz uma cara de sério para ele. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas, pelo contrário, o Senhor tem nos dado espírito de poder, de amor e de moderação. Espírito de poder. Meu Deus, o que é ter uma fé agressiva? O que é isso? A fé agressiva é uma bomba dentro de você. Eu tenho pensado muito nisso. É uma bomba dentro de você que é capaz de destruir impedimentos, que é capaz de destruir situações. Poder. Sabe, quando eu penso em poder, eu penso em dinamite, eu penso em explosão. Eu não sei se você entende como eu estou pensando assim, mas eu fico pensando assim que nós, através desse poder, nós temos uma capacidade de avançar, de ir muito mais longe. Agora tem um detalhe, o texto diz que também além do poder, ele diz sobre equilíbrio, sobre amor, sobre moderação. Então essa fé, ela tem esse aspecto, ela é também capaz de trazer equilíbrio às coisas, ela também é amor, agora eu preciso pensar que amor é um sentimento, mas um sentimento que me leva a ter uma atitude,
não aquele sentimento melancólico, mas o amor, ele é uma atitude. Olha, a Bíblia diz assim, sobre o amor, né? Se você for ler lá em Coríntios, você vai entender que o amor, ele começa a falar lá, né? Você pode até vender as tuas propriedades, dar aos pobres, mas o amor, ele é capaz de mudar coisas. Então, assim, esse amor que eu estou falando aqui, é algo que vai realmente mudar a história. E já aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para um grande entendimento que o Senhor tem colocado no meu coração. Sabe, eu posso te dar algo e você não usar. Sabe, o que Deus está falando aqui é que Ele colocou em nós o espírito de autoridade. Deus está falando assim, eu estou dando a vocês. Ele não colocou sobre nós um espírito de covardia, Ele colocou um espírito de explosão, esse espírito de agressividade para avançar. Esse é o espírito que eu estou falando hoje. Ele já colocou em você. Esse é um grande segredo, irmãos. Eu entendi isso muito claro na minha vida. Isso foi como uma luva para mim. A pergunta que eu quero fazer para você hoje nessa manhã é: você crê nisso? Que está sobre você esse poder e essa autoridade? Porque apesar de às vezes eu posso não usar, eu posso receber algo, alguém me dá algo e eu posso não utilizar isso. Imagina isso, você recebeu de Deus, por isso eu só posso usar pela fé. É por isso que a Bíblia me diz isso. Eu não sei se você entendeu isso, mas Jesus entendeu isso. Lá em Lucas, capítulo 4, olha só o que a palavra de Deus diz lá. Diz, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Jesus está lendo a Escritura e ele começa a dizer assim, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar. Sabe, Jesus sabia o que estava sobre Ele, estava nele. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus sabia que o que estava nele era muito grande e tinha poder para mudança. Ele sabia que o Espírito de Deus estava nele. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você sabe que o Espírito de Deus está em você? Você crê nisso? Por que às vezes nós nos acovardamos, meu Deus, diante das situações? Como se parece que as coisas que estão fora são maiores do que aquilo que está dentro. A Bíblia diz que maior é o que está em mim, em você, em nós, do que o que está no mundo. A autoridade, diga para o seu irmão, para que ele possa entender isso, diga, a autoridade de Deus está em você, está em mim, e por causa dessa autoridade eu tenho poder. Jesus depois fecha a Escritura, diz lá em Lucas 4, 21, então passou Jesus a lhe dizerem, então Jesus passou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Olha, aquilo que eu li é o que realmente aconteceu. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Ele conhecia o poder de Deus que operava através da vida dele. Nós precisamos, para que nós possamos ter essa fé agressiva, conhecer o poder de Deus que opera através de nós. Nós precisamos disso. Imagina eu fico pensando aqui em cada situação que a gente vai avançando. Deixa eu contar uma experiência para vocês entenderem isso.
Há muito tempo atrás, eu fui convidado por alguém para ir numa casa. Pastor, me ajuda, vai ali na casa comigo, porque meu esposo está quebrando a casa toda, ele está endemoniado. E eu então peguei um amigo, que nessas horas a gente sempre leva um amigo, nem que seja para correr, ou não, brincando, para ver quem é que vai correr primeiro. Aí, então, cheguei lá na casa. Quando eu cheguei lá, estava tudo calminho. O rapaz já estava deitado, de bruços, na cama, e eu cheguei com óleo na mão, para orar por ele. E quando eu entrei no quarto, eu chamei o nome dele. Quando eu falei o nome dele, né, ele olhou para mim assim, aí eu já vi que não era algo natural, mas era sobrenatural. Aí eu falei assim, eu vim aqui para orar por você. Quando eu falei assim, ele saltou e já passou por cima de mim, arrancou a porta da casa com portal e tudo. Meu Deus! E jogou de lado, e isso era à noite, e fugiu por um corredor, e acabou, o homem sumiu. E eu fiquei, né? Claro, eu me levantei do tombo, e fui até o corredor, né? E olha só, humanamente pensando, pega uma lanterna para a gente poder ver onde ele foi. E eu perguntei depois de ter procurado ali naquele espaço, eu perguntei para a esposa dele, do outro lado aí, será que ele não pulou? Ela disse, se pulou já morreu, porque lá é um penhasco. Então não tem, o muro está em cima de um penhasco, é uma serra. E eu fiquei, meu Deus. Então nessa hora, querido, é que o Espírito de Deus precisa estar em nós, para termos ousadia e autoridade e ouvir a voz de Deus. Foi nesse momento que eu parei, porque eu estava muito mais emocional do que espiritual naquele instante, né? Parei e comecei a ouvir a voz de Deus. E eu me lembro que o Espírito Santo falou assim comigo, pede a luz de Deus para entrar nesse ambiente. Meu Deus. É muito bom ouvir a voz de Deus, é muito bom estar direcionado, é muito bom conhecer o poder de Deus, é muito bom conhecer a palavra, porque naquele momento eu pude pedir, a palavra que diz que todas as coisas lá em Efésios precisa ser trazida para a luz, e uma vez que a luz de Deus entra, tudo se torna claro. Então eu pedi naquele momento, Senhor, manda a tua luz aqui nesse lugar. Quando eu pedi que a luz de Deus entrasse, ele gritou lá de cima da árvore. Quando ele grita lá de cima, né, o que você quer comigo? Eu olhei assim e digo, que demônio. Aí eu me lembrei da história de um pastor que me ajudou muito nessa área de libertação, né? Ele chamava esse cara de Zezão da Mata. Mas nessa hora, eu só lembrei de uma coisa, eu não quero saber se é Zezão da Mata, se é Zezinho da Mata, eu quero só dar uma ordem no mundo espiritual, demônio, sai! E o cara então, volta. Agora tinha um problema, que ele estava lá em cima, e ele tinha fobia de altura. Agora eu não sabia se eu pedia um anjo para ajudar ele a descer, ou tinha que chamar o bombeiro. Porque, gente, era muito alto. O pé de manga, quando ele pulou lá, quando ele conseguiu pular lá em cima, o diabo jogou ele lá em cima. Quantos estão entendendo isso? Mas só tem uma coisa, eu sabia que o Espírito de Deus que estava ali comigo era capaz de destruir todas as forças do mal. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu quero dizer para você, não fique tentando aprender o nome de demônio. Aprenda que existe um nome poderoso sobre a terra, o nome de Jesus, e que Ele destrói todas as fortalezas, todo engano. Eu quero que você entenda isso. Querido, nós precisamos aprender a ter essa fé agressiva,
onde nós chegamos num ambiente e esse ambiente vai ser mudado. Por que você chegou ali? Porque o Espírito de Deus está na sua vida. Eu tenho aprendido isso, baseado em tudo aquilo que eu tenho escutado da palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Estou me lembrando aqui de um homem que mudou uma história. Lembra do Davi? Davi chega em um ambiente complicado. Você consegue entender o que aconteceu ali com Davi? Ele chega no Vale de Socó e ali está tendo uma batalha. Quantos lembram dessa história lá? Está tendo uma batalha entre Israel, o povo de Deus, e os filisteus. Eles estavam ali numa disputa. E a Bíblia conta uma história que chega um homem muito grande, chamado Golias, e ele confronta o exército do Deus vivo. Ele diz assim: tem algum homem aí para poder lutar contra mim? E parece-me que todo mundo ali amarelou. A coisa ficou complicada e por muitos dias, havia aquela propagação do medo, da insegurança ali. E eu fico imaginando que, de repente, Deus envia alguém, o Davi. O pai chega e diz assim: vai lá, você vai levar comida para os seus irmãos. E ele vai em direção desse problema. Quando ele chega lá, ele escuta o que está se falando. Só que dentro dele começou a borbulhar, dizer: eu não posso ouvir isso. Sabe, aquele momento em que você está num ambiente, num lugar, onde você sabe que aquilo que estão falando, aquilo que estão fazendo, está indo contra os princípios de Deus, e que aquilo te incomoda. É nesse momento em que você precisa usar a autoridade, o poder de Deus para mudar. E então Davi, ele está ali naquele momento, e por causa daquilo que ele já tinha vivido, as experiências dele, chega um momento em que ele ouve e ele diz: quem é esse cara aí que está agredindo o nome do meu Deus? Sabe? E ali então ele se levanta naquele momento. Aí você sabe toda aquela história. Ele vai diante do Saul, que estava medroso, todo mundo com medo, não tinha ninguém para enfrentar o gigante. E ele vai lá e ele se oferece. E sabe o que o Saul chama ele? Chama ele de menino. Queridos, sabe o que Deus fala comigo, muito em cima disso comigo? Não importa que nível você está, o importante é o que está dentro de você. Se a autoridade, se você entender o poder de Deus, você tem poder em todos os lugares que você chegar, você poderá manifestar o poder de Deus. A transformação virá quando você entender essa verdade. Então, ali, inclusive, ele é tentado a paralisar seus irmãos, as pessoas, o próprio líder fala com ele. Mas existe uma coisa dentro do coração do Davi. Ele tinha segurança que o que estava com ele era maior do que o que estava com Golias. Vocês estão entendendo isso? Isso muda a minha história. Sabe, me leva a entender. Meu Deus, se você entender, querido, o histórico ali do texto, dá medo, Golias. Porque o cara era imenso e ele tinha todas as ferramentas e ele... Segundo o próprio Saul, ele era um guerreiro. Mas o Davi, ele não se intimidou, porque ele disse: olha, eu tive já algumas experiências. Por isso é importante as suas experiências, as pequenas experiências. Eu me lembro de um irmão aqui, que me ligou, né? Não sei porque nós conversamos sobre uma situação de um documento que havia perdido. Ele tinha que pagar para poder tirar esse documento, era caro. E ele, na conversa que eu tive com ele, eu digo assim: eu tenho tido muitas experiências de pedir a luz de Deus sobre o ambiente. Pede a luz de Deus para ver onde é que está esse documento.
E tenha convicção e certeza que Deus vai te mostrar, para que você não gaste esse dinheiro, porque você é fiel nos seus dízimos. Você é alguém que realmente tem buscado agradar ao Senhor. Irmãos, de repente esse irmão liga de volta. Pastor, funciona. Eu pedi a luz de Deus e eu achei o documento. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa experimentar Deus em todas as áreas, nas pequenas coisas, sabe? Em todos os momentos. Nós estamos vivendo agora um momento muito especial lá em casa. O André, ele tem tido algumas dificuldades na questão de umas manchas que está surgindo na perna dele, e ele já foi no médico, já gastou dinheiro com o médico, já fez um monte de coisa de exame. Essa semana eu falei para minha esposa e para eles, vamos tomar uma posição, 7 dias de oração. Eu não aceito que esse capeta fique querendo provocar prejuízo aqui na nossa casa. O André estava falando, testemunhando hoje, pela manhã, o tanto que ele dormiu bem, o tanto que melhorou, o tanto que as coisas, na segunda unção. Imagina nas 7. Aleluia. Eu estou crendo. Diga para o seu irmão assim, a fé agressiva. Eu poderia dizer assim, deixa acontecer. Irmão, se levante. Eu não sei se você já entendeu, mas eu sou assim. Se alguém colocar lá no grupo que está precisando de oração, eu já me levanto logo. Roubaram a moto. Eu já digo, em nome de Jesus, eu declaro, essa moto vai ser achada. Esse carro vai ser achado. Espírito de prejuízo, sai. Eu já tive muitas experiências de coisas que voltaram por causa dessa fé agressiva, de detonar e dizer, capeta, está amarrado. Olha para o seu irmão e diga assim, qual é a área da sua vida que você está deixando o inimigo ficar falando? Às vezes o Golias está lá, falando, e tu não tomou uma posição. Te levanta e começa a dizer a ele, olha querido, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugia diante dele. Imagina que o Davi chegou em um momento de insegurança, de medo, de incerteza. Imagina que aquele povo estava ali falando. Sabe, eles estavam dizendo um com o outro, meu Deus, o que vai ser de nós? Olha o tamanho do cara. Eles começaram a olhar para o gigante, eles começaram a olhar para os impedimentos, e o Davi chega ali naquele momento para mudar a história. Sabe o que acontece, irmãos? Um princípio que eu quero passar para você aqui é que a fé precisa ser exercitada. Eu preciso criar músculos, né? Por sinal, nós temos aqui um personal, aleluia, ele pode até me ajudar, né? Que eu falei para ele que eu vou acabar indo lá, né? A academia já está lá. Então, eu preciso exercitar. O músculo da fé fica atrofiado às vezes, porque eu não exercito, porque eu não me levanto. Aí, por isso que o Davi tinha essas vertentes. Aí ele rebentava com o leão, ele rebentava com o urso, ele torava rolinha na baladeira. Ele já tinha as experiências, ele sabia que Deus se manifestava. Aí ele toma uma posição. Nós precisamos crescer. A fé cresce. Diga para o seu irmão assim, a fé cresce. Mas precisa exercitar. Amém? A fé cresce, mas precisa exercitar. E aí nós vamos ver o final dessa história. Quando o gigante se levantou e ele vem contra o Davi, né? E o Davi então vai contra ele e há uma palavra liberada. O Davi, ele venceu o gigante antes mesmo.
Porque ele mudou a sua mentalidade aqui, ó. Ele começou a dizer assim: o meu Deus, que me fez vencer, ele tinha experiência, que me fez vencer o urso, que me fez vencer o leão, vai me fazer vencer esse inimigo. Quantas coisas você tem experimentado em fé para mudança? Aí vem uma crise, você já se afrouxa todo, e em vez de se posicionar, você recua. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A fé movimenta todo o mundo espiritual. Nós precisamos entender isso. E exercitar a fé é você dizer: eu creio no Deus que pode todas as coisas. Deixa eu te dizer algo. Esse é o ponto-chave. Se você sabe que a fé pode crescer, o que você está fazendo para alcançar a fé, para grandes coisas que virão? Nós temos sido ensinados nesses dias aqui, para você começar a posicionar, sabe, tem coisas que estão dentro da sua casa que você precisa começar a estabelecer em fé. Não aceite. A fé agressiva é isso. Está enfermo, o menino está dando trabalho. Claro, tem que bater, mas tem que exercitar também a fé. Eu repreendo esse demônio que está aprisionando a mente do meu filho, trazendo sobre ele rebeldia, né? A rebeldia a gente tira de dois jeitos: na vara. Vocês acharam bom, né? É porque a gente já está adulto, né? Mas, meu irmão, não tem coisa pior do que cipó de goiaba. Eu passei por isso. O cipó de goiaba tem um problema: ele enverga, mas não quebra. O bichinho dói. E eu já passei por cipó de goiaba, eu sei o que é isso. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês: tem coisas que são espirituais. Você pode dar o cipó de goiaba e o menino ainda continua rebelde, aí tu vai ter que botar a mão e começar a ensinar o teu filho a ter temor de Deus. Ensinar o teu filho a caminhar com Deus. Ensinar o teu filho a amar o Senhor. A tirar essa rebeldia do coração dele. Quantos estão entendendo isso? Isso é em tudo, gente. Na nossa vida, sabe, tem pessoas que estão ali dentro do seu trabalho e às vezes deixando a coisa acontecer. As finanças estão complicadas. E por que você não se levanta e diz: eu estou aqui como profeta de Deus, declarando que a minha vida vai mudar na área financeira? Não permita que as coisas venham. Quantos estão entendendo isso? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Essa é uma chave. Olha o que diz então 2 Tessalonicenses 1:3. A Bíblia diz lá: irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isto, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. A fé cresce. Olha para o seu irmão e diz assim: a fé cresce. É possível a sua fé crescer. Deixa eu falar algo para você, querido. Não permita que as mentiras do diabo lhe leve a conformismo. Não permita. Tome o caminho da fé diante de qualquer que seja a circunstância. Aí você vai gerar fé. Aí você vai gerar fé. Onde você vai gerar fé? Andando com pessoas de fé. Por sinal, eu até estava brincando com alguém essa semana. Existe o crente bully. Sabe qual que é o crente bully? Aquele de pouca fé. Né? Não é bom que a gente ande com essas pessoas. Aquele cara que tu tem que estar, ele está se jogando nos problemas. Ele está com tanta dificuldade, né? Ele está com tanta dificuldade que tudo está ruim, tudo está feio. A gente vai conversar, meu Deus do céu, eu estou conversando às vezes com pastores. Aí o cara diz: eu gostaria de ter uma igreja como essa. Eu digo: vai trabalhar.
Se tu trabalhar com fé, tu vai conseguir. Ah, eu não tenho equipe como essa. Meu irmão, vai trabalhar. Não é fácil chegar, mas só tem um detalhe: se tu decidir, tu vai chegar onde precisa chegar. Sabe aquelas pessoas que você vai chegando perto delas e você vai contar algo e ela já vem com aquela palavra: isso não vai dar certo. A gente está quase querendo dizer assim: irmão, eu vou te repreender, em nome de Jesus. Vai dar certo sim, porque eu creio. Primeiro, se você está indo dentro da direção de Deus, saiba, Deus está no controle e Deus vai abençoar e vai dar certo. As minhas provisões, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Foi o que ouvimos aqui na palavra da oferta do Tony. Meu Deus, eu gosto muito dessa palavra. Sabe por quê, irmãos? Eu gosto dessa palavra porque ela diz que o Abraão confiou tanto, e aqui está o grande segredo, que ele não precisou ficar correndo atrás da provisão. Uau! Desce aqui, pula acolá, e é difícil para ganhar. Não, o bichinho estava amarrado ali. Poxa, dá para cair a ficha aí? Dá para cair a ficha? Ele estava ali, ele só foi lá, pegou pela perninha dele, aleluia, diga aleluia, e levou para o altar e fez o sacrifício. Olha para o teu irmão e diz assim: simples assim. É assim que tem que ser a nossa fé. Saber que Deus está no controle e que as coisas vão dar certo. Meu amigo, eu não sei se você está entendendo isso. Quando Jesus, está no centro, quando Jesus está no centro, deixa eu falar algo para você, até a tristeza pula de alegria. Eu preciso que você entenda isso. Quando Jesus está no centro, pegue o seu limão e faça uma deliciosa limonada. A gente já aprendeu isso, gente. O problema é que às vezes a gente pega e começa agora a ficar amargo. E, meu Deus, é muito ruim ficar perto de gente amarga. Eu tive algumas dificuldades aí essas semanas atrás. Corpo doído, isso. Aí alguém ligava para mim: pastor, e aí, como é que o senhor está? Estou bom. Porque eu estava profetizando. Eu já estou, e hoje, irmão, eu estou, aleluia, né? Diga aleluia, alegre, feliz, né? Satisfeito. Por quê? Porque aquilo que eu estou profetizando é aquilo que vai me acontecer. Quantos estão entendendo isso? Eu quero que você entenda isso, eu acredito que as pessoas, elas gostam de ficar perto de pessoas motivadas. Eu não sei você, mas eu não gosto de gente que fica querendo. E por sinal, tem algumas pessoas que elas são tão melancólicas, que elas são tão problemáticas, que elas são tão terríveis na sua alma, que elas querem que os outros fiquem perto dela lambendo as suas feridas. Irmão, eu não vou lamber ferida de ninguém. Eu vou chegar para o cara, doa o que doer, mas eu vou dizer para ele: saia dessa situação, porque isso não é o seu lugar. O seu lugar é de uma forma levantada. Tanta gente, tantas coisas. E gente que a gente tem que ficar tocando a vida toda, para ver se ela sai do lugar. Olha para o seu irmão assim e diz: Deus me livre desse tipo de gente. Queridos, eu vou falar uma coisa para você: nós temos que ensinar e tem que cobrar essas pessoas, para que elas saiam do buraco. Quantos estão entendendo isso? A fé precisa transmitir isso. As pessoas podem transmitir essa fé e liberar outras pessoas.
para crescer. Quantos estão entendendo isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa testemunhar o amor de Deus. Tantas coisas boas Deus está fazendo. Irmãos, eu estou vindo de tantos milagres. Quando eu olho para essa construção, os milagres que Deus está fazendo aí, o irmão liga: pastor, eu posso mandar 10 sacos de cimento? Outros faz surpresa, chega 10 sacos de cimento aí, eu nem sei quem foi que mandou. Aí depois o irmão até me liga dizendo assim: o senhor recebeu? Eu digo: foi você? Glória a Deus pela sua vida, você está sendo usado. Quantas coisas nós vamos alcançar, sabe de uma coisa? Por quê? Porque eu estou aplicando fé e crendo que essa obra do Senhor, nós vamos ter, sim, a nossa igreja de crianças. Eu creio, irmãos, mas para isso eu tenho orado. Eu venho para aí, às vezes 5 horas da tarde, depois que todos os funcionários estão saindo, foram embora, aí eu coloco os meus pés ali e começo a adorar o Senhor. Diga aleluia. Adore o Senhor no meio das situações. Eu começo a glorificar: Pai, obrigado. Obrigado por essa igreja generosa. Obrigado pelo amor dos irmãos. Obrigado por esse ambiente aqui. Aí eu já começo a visualizar. Ei, escute isso. Você quer que coisas aconteçam na sua vida? Visualize. Eu começo a criar meu quadro de sonhos. Eu já vejo os irmãos tomando um cafezinho ali, aleluia, né? Eu já vejo os irmãos entrando naquele ambiente, na loja. Eu já vejo aquela porta se abrindo assim, ó. Quando tu pisa o pé. Tá glória, aleluia. Eu estou crendo. Pastor, o senhor quer comprar daquela porta? Sim. Se nas antigas era assim. Sabia que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz que o anjo tocou no Pedro e disse assim: sai. Aí ele foi. Quando ele chegou no portão, a porta abriu-se automaticamente. Aleluia. Aí o Pedro entra, né, e atravessa a porta. Eu estou crendo e estou declarando que vai acontecer. Aleluia. Eu estou crendo. Mas é assim mesmo, uns fede mais, outros fede menos. Você não entendeu? É assim mesmo, uns fede mais e outros fede menos. Tem que crer. Amados, deixa eu falar uma coisa para você, para te encorajar. A Bíblia diz que Josué 1:9, a Bíblia está dizendo assim: não te mandei eu, ser forte, corajoso, não tem mais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Depois que o Josué ouviu isso, é porque é o seguinte, tem que andar assim. Ele tomou posse, sabe? Visualize os seus milagres. Quantos querem restauração na sua vida familiar? Comece a visualizar, comece a olhar para a sua casa e dizer: eu já vejo a minha casa servindo o Senhor. Quantas situações podem vir? Meu Deus, não se importe. Eu quero só dizer para você, querido, em nome do Senhor Jesus, você que crê, você precisa visualizar e também começar a confessar os seus milagres. A Bíblia diz algo muito poderoso em Provérbios 28:1. Diz: foge os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intérprete como um leão. Olha para o seu irmão que está perto de você e faz uma cara de leão. Dê um rugido aí bem forte. Irmão, negatinho não. Negatinho não, é leão. Vamos lá, vamos ensaiar isso. Faça uma cara de leão para ele. Diga assim comigo. Diga, o seu irmão que está aí perto de você, diga: você está perto de um leão. Eu tenho força, eu tenho autoridade,
Eu quero manifestar o poder de Deus através da minha vida. Faça assim agora para Ele, a cara de leão. Uau! Ei, deixa eu te falar algo. A Bíblia está dizendo que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Diga para o seu irmão: eu tenho poder. Eu tenho poder. Que revelação Deus pode encher o seu coração hoje, para que você possa detonar contra as forças espirituais da maldade, aonde você chegar, aonde você for. O Espírito de Deus que está aqui nesse lugar,